Bem-vindos ao canal Cadeira de Cinema. Hoje vamos aprofundar e entender o filme Abraão. Se acomodem e venha descobrir os detalhes do enredo dessa obra. Disponível em plataformas como YouTube, Amazon Prime Video, Google TV e Apple TV, Abraão é um filme atuado por Richard Harris, que faz o Abraão, e Bárbara Hershey, que faz Sarah, a mulher de Abraão. A classificação indicativa é 10 e possui uma nota 7,1 de 10 no Prime Video. Sem mais delongas, vamos para a história. O filme começa apresentando Abrão, um homem que vive em Harã, uma cidade próspera, mas mergulhado em idolatria a supostas entidades. Os deuses eram representados em esculturas e objetos. O protagonista é retratado como alguém inquieto, e que não se encaixa completamente naquele mundo. Uma situação que faz Abraão se sentir desconfortável é o fato de que ele era um estrangeiro ali, portanto ele pagava tributos para viver no local. O pagamento era feito dando ao rei cabras, ovelhas, cereais, entre outras iguarias naturais. Nós iremos trazer para os pés de Sua Majestade o mesmo número de ovelhas e gado como no ano passado. As mesmas quantidades. Para pastarem minhas terras por mais um ano, terá que pagar o dobro. Uma outra situação que faz ele sentir sua energia desgastada é o convívio com aquela cultura de idolatria e violência ritualizada em prol dos supostos deuses que a comunidade de Harã acreditavam. Abraão duvidava da veracidade dessas divindades, por toda a humilhação que seu povo já viveu na vida. Na cabeça dele, se os deuses folclóricos existissem, eles não passariam tanta humilhação, e até mesmo ele teria um filho, pois ele vivia um dilema pessoal em que sua mulher não engravidava. Tem até uma cena em que seu irmão pede para que ele faça uma espécie de ritual, cultuando um tipo de deus da fertilidade, assim sua mulher Sarai deixaria de ser infértil, e daria filhos a ele. Você não acha? Esta é uma divindade com poderes ocultos. Deus para isso. Deus para aquilo. Deus para comer. Abraão, o que está fazendo? Deus, você está louco! Nesse contexto, Abraão, em suas meditações diárias percebe que o tempo se fecha, e cai uma chuva muito forte, fazendo ele desacordar. Mas ao acordar ele ouve uma voz em sua cabeça mandando ele abandonar Harã e seus familiares, prometendo fazer dele uma grande nação. Será que Abraão encontrou um Deus que realmente existe? Devido a esse chamado, Abraão decide confiar na voz que falou com ele, e comunica isso ao seu pai e seus familiares. Eles não apoiam a partida dele, pois duvidam da veracidade do Deus que entrou em contato. De qualquer forma, Abraão não é feliz em Harã, e decide partir para outro lugar, seguindo um novo caminho. Seu sobrinho Ló se dispõe a ser seu maior aliado nessa jornada, e assim a caminhada começa. No meio do caminho ainda aparece um homem que está morrendo de sede. Instantes depois de ser acolhido, do nada aparece tiranos querendo a cabeça do tal homem, alegando que ele era escravo. Abraão, como um homem bom, compra a liberdade desse sujeito, e daí surge uma grande amizade. O filme deixa claro nessa situação que Abraão é líder, um bom negociador, e que consegue achar boas soluções em momentos conturbados. Mais à frente, ele e seu povo chegam em um vale chamado Canaã, mas já era habitado por outra população. À beira de um confronto iminente entre as duas nações pelo território, Abraão pondera e deixa o local, pois ele não acha justo tomar o lugar de um povo que já está lá há décadas. Seu pai. E o pai do pai dele fez esse vale tão verde. Essa terra é de vocês. A seca chega, a fome chega,
os animais do rebanho perecem, e Abraão está sem terras, no deserto, e desolado. Sua mulher chega até a duvidar da veracidade desse Deus que Abraão escolheu obedecer. Será mesmo que esse tal Deus existe? Se Canaã já estava ocupada, qual seria a terra que o suposto Deus que entrou em contato prometeu? Abraão parte ao Egito com sua fé intacta, e na esperança de o Egito ser tal terra que a voz prometeu. Abraão parte, mas lá ele conheceu um rei chamado Faraó. Ele era um tirano que gostava de ter belas mulheres ao seu dispor. Ele tem uma ideia de oferecer sua mulher à majestade local, dizendo que era sua irmã, com um plano oculto de ele e seu povo prosperarem naquelas terras. Sarai acaba levada para o palácio do faraó, e Abraão consegue uma residência no local às custas dessa mentira. Os dias vão passando, e em meio ao sofrimento de Abraão em ver sua mulher sob custódia de outro homem, Faraó adoece, e várias pragas caem sobre ele e sua família. Faraó descobre que na verdade Abraão não era irmão, e sim marido de Sarai, e presume que o Deus do povo de Abraão pode ter causado tanto azar a ele. Ele, em uma conversa tete a tete com Abraão, toma a decisão de expulsá-lo do Egito, e devolve sua mulher. Abraão sai enriquecido de lá, mas moralmente envergonhado. Abraão sem terra novamente? Você tá falando sério? Mais uma vez o povo sendo chutado igual Canaã? Ih, rapaz. E a tal promessa de Deus? Será que ele existe mesmo? Quem causou os azares de Faraó? Será que foi mão do Deus que entrou em contato? Depois do chamado a Abraão, a voz nunca mais apareceu. Putz, cara. Após a retirada do Egito, Abraão acha uma terra ao lado de Canaã e se estabelece naquela região. Ele bate de frente novamente com os donos dos vales. Por ele ter sido um bom negociador no primeiro encontro aos residentes de lá, nesse reencontro ele foi bem recebido, e os dois povos se juntam. Acho que finalmente o homem de fé encontrou um lugar aonde ele pode exercer a soberania de seu povo. Finalmente o tal Deus deu a ele uma terra própria. Os anos se passam, e seu sobrinho hoje mais velho, se tornou um bom líder assim como Abraão. Ló decide seguir seu caminho, e resolve procurar terras maiores. A terra achada ao lado de Canaã há anos atrás estava pequena para todos viverem em harmonia. O quadro muda, mostrando o novo lar de Ló, sobrinho de Abraão. Sodoma, um lugar em ruínas que estava acontecendo uma espécie de caça às bruxas. Invasores estavam matando e prendendo os moradores locais. Instantes depois, Abraão aparece à procura do sobrinho, e ele descobre que seu descendente está sob custódia dos tiranos. Abraão negocia a soltura do povo sodomiano, e lá ele faz seu nome, sendo exaltado e abençoado pelo rei em uma festança no dia seguinte. Enfim, de volta para casa, Abraão é bem recebido, e mata a saudade de seu povo, inclusive sua mulher. Entretanto, a trama traz novamente aquela questão pessoal do protagonista, de sua esposa ser estéril. Em uma conversa com Deus naquela noite, a entidade afirma que Abraão terá um filho. Abraão nem faz ideia de como isso ocorrerá, mas ele fica feliz e a noite termina. No dia seguinte, Sarai toma a decisão de oferecer sua serva Agar para que se deite com Abraão, e aquele homem justo possa perpetuar sua descendência antes de morrer, pois ele já estava envelhecendo. Abraão questiona, mas aceita se deitar com a escrava, até porque, a tal promessa de Deus, o garante um filho de sua própria carne, só não especificou com quem, então ele foi. Sarai dá um tiro no pé ao fazer esse acordo. A escrava engravida, e começa a afrontar, descumprindo o trato feito com sua patroa. O acordo era ela conceber o bebê, mas a custódia da criança não ia ser dela. A ponta do iceberg foi ela tentar fugir e sumir com a criança na barriga. Por fim acaba tudo certo, porque ela volta, e o filho nasce. O nome do bebê é Ismael. A trama sofre mais uma passagem temporal. Dessa vez, apresentando o filho de Abraão 10 anos depois de seu nascimento. Abraão recebe uma visita de 3 anjos com aparência humana, a fim de parabenizá-lo, e fazer uma nova promessa. Eles afirmam que Sara dará um filho a ele, e se chamará Isaque.
Um ano depois Isaque nasce, cresce, e Abraão manda a escrava embora com seu filho Ismael a pedido de sua esposa. O conflito entre servo e patroa estava insustentável, então Abraão teve que tomar essa decisão para evitar problemas futuros. Sarai temia que Agar mandasse o irmão mais velho matar o mais novo, então foi preciso o cumprimento dessa medida drástica por Abraão. Abraão, em seus últimos anos de vida, é contactado por Deus, e a voz pede a ele que sacrifique Isaque. O filme é extremamente pesado nessa parte, porque Abraão escolhe obedecer Deus, subindo o monte com o filho para que ele seja morto. Deus intervém e impede o sacrifício, colocando um carneiro para ser oferecido no lugar, assim encerrando o filme. Minha nota sobre essa obra é um 6,5 de 10. Há pontos positivos como a originalidade sobre a história escrita no livro, mas há pontos negativos, como a alta duração da obra, deixando o enredo muito arrastado. Creio eu que, um espectador que nunca leu antes sobre a história de Abraão, ou nunca teve contato com a Bíblia, pode ficar perdido devido a muitos temas e esquipes temporais que o filme dá. O filme traz algumas lições como: 1. Tenha filho com apenas uma mulher. 2. Seja um bom negociador, assim você se tornará uma pessoa respeitada e próspera. 3. Corra atrás do que você acredita, e sustente suas escolhas. Abraão foi bem-sucedido no final, mas no meio do caminho ele quebrou a cara. Ele sustentou escolhas boas, escolhas ruins, e no fim ele cumpriu seu propósito consigo mesmo. Essa foi a análise do filme Abraão. Se gostou, se inscrevam no canal, curte, comente e compartilhe. Até a próxima!